O que é fazer a obra de Deus? Eu tenho observado que a maioria das pessoas, uma grande maioria, não sabe o que é fazer a obra de Deus. Muito bem, nós vamos estudar a palavra de Deus, temos que ir para a palavra, o que significa fazer a obra de Deus. Se Jesus estivesse hoje no nosso meio, ia ser como naquela época, da mesma forma. Jesus falaria, mas eles não acreditariam, né? E nós temos que ir para um texto bem interessante que perguntaram para Jesus o que é fazer a obra de Deus. Hoje, quando você fala fazer a obra de Deus, você entra num seminário, vai lá para o seminário, ou vai fazer um curso para ser missionário e pregar o evangelho, sair pelo mundo afora pregando o evangelho. Tudo bem, mas verdadeiramente o que é fazer a obra de Deus? A obra de Deus está aqui no capítulo 6 de João, o qual eles perguntaram, capítulo 6, versículo 28 e 29, para nós entendermos aqui o que é fazer a obra de Deus. Diz assim: então lhe disseram, o que nós faremos para executarmos as obras de Deus? Eles fizeram uma pergunta para Jesus. E aí Jesus no 29 disse assim, Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Vocês entenderam isso aqui? Aí você vai perguntar para as pessoas, você crê em Deus? Claro, claro que eu creio. Mas o crer, ele vai muito além do mera confissão de crer, né? Por exemplo, você fala uma coisa para alguém, você dá uma advertência sobre uma determinada situação. Você falou para aquela pessoa, olha, não faça isso, sim, sim, sim. Aquela pessoa foi lá e fez exatamente ao contrário. Ela creu em você? Não. Você deu uma instrução, falou para ela não fazer aquilo, ela foi lá e fez. Então o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto é exatamente isso. Você tem que crer no que eu falo, né? Eu mesmo já vi vários tipos de pessoas. Você fala, dá um conselho, ele faz tudo ao contrário. Ele acreditou em você? Claro que não. Ele ouviu, mas não ouviu, né? Então a obra de Deus é quando você executa a obra de Deus, como diz aqui no livro de Tiago, né? O livro de Tiago é bem claro, capítulo 1, versículo 25, né? Nós vamos ler para você entender o que é a obra de Deus e qual é a consequência, qual é o resultado de fazer a obra de Deus. A obra de Deus está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Porém, aquele que atenta bem para a lei perfeita, quer dizer, observa, fica bem atento, da liberdade, a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, tem que ter perseverança. E não sendo um ouvinte esquecidiço, desleixado, mas realizador da obra, este tal será abençoado em seu feito. Então a bênção vai vir quando eu não sou desleixado, por exemplo, se eu ouve uma instrução e você leva a sério, você atenta bem para a lei. Mas Jesus Cristo hoje fala diretamente conosco? Claro que fala. Ele fala aqui, está aqui no livro de Lucas, né? Capítulo 10 e o versículo 16, que nós estamos aqui na internet falando, né? No nome de Jesus, trazendo a mensagem, é ele que está falando, a mensagem é dele, mas nós que estamos transmitindo, que diz assim, quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos despreza, despreza a mim. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. No final da ponta vai estar Deus, está desprezando a Deus. Quando você olha para mim, você está vendo a mensagem sendo pregada, mas você, é ele, está falando coisa. Você não está desprezando eu, você está desprezando a Jesus Cristo. E se você estiver desprezando a Jesus Cristo, você está desprezando a Deus. Todos os conselhos que nós trazemos aqui na internet, ou em qualquer outro lugar, e você não atenta bem, naquele grande dia, Deus vai falar, você me desprezou. Você vai levar um susto.
vai levar um susto muito grande, né? E aqui, para terminar aqui a nossa meditação, nós vamos fazer a leitura no livro de 1 João, capítulo 5, capítulo 4 e o versículo 6, que diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vocês entenderam aqui? Então, fazer a obra de Deus é você crer no nome de Jesus. Quando você crer no nome, você vai executar tudo o que Ele mandou para cada um de nós. Quando nós executamos, a bênção de Deus vai vir sobre nós. Nós vamos ser felizes na execução da obra, entenderam? Vai ter sucesso e as coisas vão caminhar bem. Eu gostaria que você refletisse sobre isso.